Existe um ponto muito polêmico, que é a questão da datação. Parece que a datação oficial é de 2500 a.C., que daria, estou falando da construção da Grande Pirâmide, Sim. que daria mais ou menos hoje 4.500 anos. Sim. Mas existe uma datação não oficial que joga para 12.000 antes de Cristo. Sim. Que seria para perto de 14.000 anos Isso. atrás, e que o que é dito é que nessa época estaria em, vamos dizer assim, numa métrica diretamente relacionada às que chamamos de Três Marias, Sim. que seria o cinturão da constelação de Órion, né, em que elas estariam perfeitamente alinhadas. Existiria lá atrás, lá nos 14.000, teria um alinhamento. O que é dito sobre isso? Isso está aproveitando. Também tem uma informação não oficial, aproveitando a carona que ele perguntou sobre os deuses, de que quem mandou construir teria sido Hermes Trismegisto, né, que é o deus Thoth. Como é que isso entra na história? Isso tem relevância, não tem? Então, o Hermes Trismegisto aparece muito tempo depois, ele aparece uns 300 a.C. Não tem essa conexão. Não tem essa conexão. Olha, imagina a pirâmide. Imagine que isso aqui é Orion, né, girando. Esse giro de Orion, ele leva 10.500 anos. Quer dizer, a constelação passando, né, no mesmo alinhamento? A cada 10.500 anos. Então, por exemplo, eu posso dizer que no primeiro alinhamento que a gente chegou, eu joguei as pirâmides para 10.500, mas ela pode estar a 21.000, percebe? Pode. Sim. Se tomar só por base um alinhamento, é frágil, porque esse alinhamento ele se repete. Ele se repete. Agora, Ou seja, aquele seria só um ciclo, mas quantos outros? Quantos não passaram? Já passaram. Então, por exemplo, Orion era extremamente importante, como Sírios era extremamente importante para os egípcios, né? Orion representava o deus Osíris e Sírios representava a deusa Ísis. Então, que há essa conexão... A imagem, né? A imagem da constelação de Orion é o arqueiro, né? O caçador. Né? O egípcio eles vão desenhar uma barca... Lembra um perfil egípcio? Não, ele é um perfil, porque isso é uma construção grega. Sim. A construção egípcia é uma barca em que o Osíris está olhando para trás, porque Sírios está atrás, no céu, né? Então, ele olha para trás porque é para ele olhar a Ísis, vamos dizer assim. Então, assim, essas constelações, hoje o estudo da arqueoastronomia dentro do mundo antigo está bem desenvolvido. Hoje já se identificou 58 estrelas, né, que mapeavam o céu egípcio, com os nomes e tal. Então isso está sendo desenvolvido e é um estudo novo. Isso foi paralisado nos anos 40 e tal e voltou retomaram a partir de 2010, né? Hoje o maior representante disso no Brasil é o professor Johnny Lang da Universidade Federal da Paraíba, que trabalha com essa arqueoastronomia. E o pessoal das Ilhas Canárias que trabalha também, eles são astrônomos e egiptólogos que estão fazendo esse desenvolvimento. Então eles estão analisando essa questão. Então isso não é uma coisa ridícula, é uma coisa que funciona. É possível que pode ter sido. Qual é o problema que nós achamos que é difícil? Porque tem um componente que eles acrescentam de que, por exemplo, a esfinge do leão, nesse mesmo período estaria em alinhamento com a constelação de Leão. Sim. Então é como se tudo tivesse sido construído num mesmo período em alinhamento com essas constelações. Então, mas essas coisas são cíclicas, que é o problema, né? Um bom trabalho disso, né, é do Robert Bauval, né, que é O Segredo da Esfinge, né, The Secret of Sphinx, eu li esse livro. Ele tem um trabalho, né, ele assim, as pessoas não gostam muito dele, os acadêmicos, mas ele é engenheiro de formação, eu também sou engenheiro, depois eu virei historiador, isso não tem nenhum problema. Ele faz uma pesquisa séria nesse aspecto. Então, é um bom livro para se ler. Esse aspecto dele, eu li esse livro. A teoria dele é uma teoria, vamos dizer assim, plausível, entendeu? Você pode discordar, mas ela é plausível nesse aspecto. Mas ainda não... os acadêmicos de hoje ainda não confirmam. Não confirmam. Por que não confirmam? Porque a arqueologia não encontra nada nesse período. Ela está 12.000 anos, então vamos fazer escavações profundas até para ver se a gente encontra alguma coisa. E a arqueologia, até o momento, não encontrou nada além de 4.000 a.C., alguma coisa assim. O primeiro
problema que acontece, né, vamos dizer assim, para a gente dificultar né, essa situação toda, né, é a questão do ciclo de Sírios. Sírios, ela tem um ciclo de 1460 anos que se associa à cheia do Nilo. Então, a cada 1460 anos, ela bate com a cheia do Nilo. O Nilo transborda? Exatamente. Está transbordando o Nilo, Sírios está aparecendo no horizonte. E os egípcios marcavam isso. Olha. Na nossa época, chegamos a ver isso? Hoje não, porque tem a barragem de Assuã, que não deixa fazer. Mas se não tivesse, a gente conseguiria ver. O que acontece? Olha a doideira, né? Eles marcavam isso. Lógico que é um grupo sacerdotal, são as efemérides, né? Eles vão observando todo ano. A pessoa passava a vida fazendo isso. O que aconteceu, então? Foi descoberto um documento que mostra que por volta de 2700 alguma coisa antes, 2500 e pouco antes de Cristo, está marcado lá esse ciclo. Ou seja, se está marcado esse ciclo, é porque 1460 anos antes disso, alguém marcou isso. Também. Então, né, ou seja, já tem mais de 4.000 anos aí, antes de Cristo aí. E nada impede que alguém ali tenha marcado mais de 1460 anos para trás, né? Só que nesse momento, eles podiam ter um conhecimento astronômico sofisticado, mas assim como Stonehenge, por exemplo, eles não eram ainda senhores da pedra. Eles eram senhores do céu, eles conseguiam ter a visão astronômica. Mas as coisas eram feitas em madeira, eram feitas em tecido, e isso não sobreviveu. É o que acontece hoje com o Göbekli Tepe, lá na Turquia, né? Que foi, na verdade, uma descoberta importantíssima, porque mostra, né, que a sociedade humana foi capaz de produzir, há 12.000 anos atrás, uma sociedade pré-histórica, produzir um conjunto templário sofisticadíssimo, como é o de Stonehenge também, né? Isso traz um certo medo, uma ansiedade, porque você vê que 1000 anos, numa escala universal, é nada, é um estalar de Deus. É um estalar de Deus. Mas a nível de uma transformação de sociedades inteiras é muita coisa. É muita coisa. Porque o que é dito é que o Egito, nesse passado, foi uma selva maravilhosa, Sim, riquíssima. Né? É verdade. E até tem uma corrente que diz que os próprios egípcios esgotaram essas reservas naturais. Esgotaram. Fica a lição para nós, né? Sim. Esgotaram a natureza, esgotaram todas as... E existe uma corrente que diz que grande parte dessas sociedades antigas, elas sucumbiram pela fome. Por elas mesmas. Por elas próprias. Então é uma grande lição para todos nós. A gente está vendo esse filme. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete Além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas